Graça e paz, irmãos e irmãs. Chegamos ao quarto domingo do Advento. E para darmos início ao nosso culto, eu queria convidar você a ler comigo o texto que está lá em Mateus, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 1 e 2 e depois o 10 e 11. A palavra diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Versículo 11, versículo 10, perdão. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Nós estamos chegando no Natal. Estamos desde já comemorando e relembrando o nascimento do nosso Salvador. Que possamos, assim como aqueles magos, aqueles reis, que nós possamos celebrar com júbilo, com alegria, a vinda de Jesus à Terra. O quarto domingo do Advento ele nos lembra dessas pessoas que caminharam até o lugar que Deus preparou para que Jesus nascesse. Maria e José caminharam até a Judéia. E os sábios do Oriente caminharam até Jesus, os pastores foram a Belém para testemunhar o nascimento do Messias. Além das dificuldades do caminho, além dos desafios, essas pessoas perseveraram e testemunharam a mensagem do Natal. Jesus, o Deus encarnado, veio até nós como expressão máxima de amor e salvação. Que possamos caminhar na direção de Cristo, anunciando as boas novas de salvação, adorando Ele, alegres, porque Ele nos salvou. Vamos cantar e adorar o nosso Deus? Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor.
Pai, nós te agradecemos. Agradecemos porque o Senhor nos deu mais um dia de vida. Agradecemos porque o Senhor nos sustenta em todos os dias. Agradecemos porque mandou o seu Filho aqui na terra. O Senhor se tornou homem para poder nos salvar, para poder pagar a nossa dívida do pecado. Nós agradecemos pelo seu perdão e pela sua misericórdia, Pai. Agradecemos por Jesus e celebramos a sua vida. Que possamos com alegria celebrar todos os dias e espalhar as boas novas da salvação através de Jesus a todos e todas que estão à nossa volta. Que possamos viver na alegria da salvação. Em nome de Jesus. Amém. Ainda próximo ali, só que agora no capítulo 3 de Mateus, a palavra diz assim, Mateus 3, 2 e 3. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Essas palavras foram ditas por João Batista, mas ela se encaixa perfeitamente nos dias de hoje. Na verdade, em qualquer dia. Que nós possamos preparar a nossa vida. Que nós possamos nos preparar para a vinda do Salvador. Jesus, ele veio à Terra, ele se tornou carne, ele se tornou homem. Mas ele vai voltar para buscar a sua igreja. E que nós possamos pedir perdão. Pedir perdão para que nós possamos viver a segunda vinda de Cristo, para que nós possamos encontrá-lo no céu. Pai, nós clamamos pela sua misericórdia. Pedimos perdão, Pai, por nossas falhas, nossos pecados. Pedimos perdão, Pai, porque na correria do dia a dia acabamos esquecendo de Ti ou duvidando de Ti. Pedimos perdão, Pai, porque às vezes achamos que a nossa força dá conta. Às vezes achamos que por conta própria nós conseguimos e não confiamos no seu poder. Nos perdoa, Pai, e nos ensina a perdoar, para que possamos viver em comunhão, em comunidade, assim como Jesus nos ensinou. É isso que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Continuando no Mateus 3, só que versículo 11 e 12 diz assim: Eu vos batizo com água, para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de lavar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Que possamos viver alegres, sabendo que Cristo nos perdoou. Ele tem o poder para perdoar pecados. Ele tem o poder para salvar as nossas vidas. Que possamos confiar a Ele as nossas vidas, os nossos problemas, as nossas dificuldades, mas também as nossas alegrias e os nossos sonhos. Que possamos confiar tudo diante de Deus. Em nome de Jesus. Agora, nós temos o nosso momento de oferta, de dízimos. Lembrando que toda oferta e todo dízimo, ele é utilizado para a manutenção do templo, para que a obra de Deus continue sendo feita. Depois vamos ter o louvor e logo após a mensagem com o pastor Jonadab. Deus abençoe. Estrelas vejo a sua mão e no vento ouço a sua
vejo a sua mão e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. É que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo é Jesus pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo é Jesus pra mim, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo é Jesus pra mim, tudo é Jesus pra mim, tudo é Jesus pra mim, tudo é Jesus pra mim. Olá, irmãos e irmãs, eu quero saudar a todos, todas, desejando que a graça e que a paz do Senhor Jesus esteja na vida de cada um, de cada uma, que também esteja em nossos lares. Que bom poder estar junto, que bom poder louvar o nosso Deus, adorar o seu santo nome e também meditar na sua palavra. Eu quero convidar você para, neste momento, abrir a sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, e acompanhar a leitura dos versículos 18 a 25. Convido você para acompanhar a leitura, que diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vamos dirigir a Deus uma palavra de oração. Querido Deus, nosso Pai, nós estamos diante do Senhor
Obrigado pela oportunidade de participarmos do culto e obrigado a Deus pela tua palavra que foi lida, que o teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes, ó Deus, prepare o nosso coração e que essa palavra, ó Deus, seja acolhida na nossa vida e ela possa produzir frutos, ó Deus, para a glória e para o louvor do teu nome. Nos abençoa, Senhor, na meditação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje é o quarto domingo do Advento e nós já estamos bem próximos da data de celebrarmos o Natal de Jesus. Na nossa igreja nós tivemos uma celebração especial hoje pela manhã, mas teremos também oportunidade nas nossas casas, com as nossas famílias, quem sabe juntando também algumas famílias, de celebrarmos o Natal de Jesus, de marcarmos o quanto essa data é importante para as nossas vidas. Nós temos ouvido e com a graça de Deus, nós também temos falado muitas coisas sobre o Natal. Uma celebração cristã que foi incluída no calendário ainda nos primeiros séculos, muito além de fazer frente a uma festa pagã que era celebrada ao Deus Sol invencível. Esta celebração cristã ela passou a ser realizada para lembrar a vinda do Salvador ao mundo, para enfatizar um ponto fundamental da doutrina da salvação, a encarnação do Verbo, o Verbo de Deus. Como diz lá no início do Evangelho de João, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Versículos 1 até o 3, e depois no versículo 14, quando diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. De fato, o Natal, incluindo todo o período do Advento e depois a Epifania, é um tempo diferenciado, um tempo muito especial em muitos sentidos para as nossas vidas, porque é o tempo das reuniões de família, é o tempo das festas, é o tempo de dar e receber presentes, é o tempo de ouvir anúncios alegres de boas notícias e também de muitos tipos de propagandas, de anúncios de mercadorias e de novidades. Para nós, irmãos e irmãs, o Natal é tempo de ouvir e pregar as boas novas de salvação em Jesus. E alguns temas são bastante trabalhados durante 4 domingos que antecedem a celebração do Natal, no período que nós chamamos do Advento, ou da espera, da preparação do Natal. Por exemplo, o tema da vigilância e da luz, o tema da preparação e da esperança, o tema do testemunho e da paz, assim como o tema do serviço e da alegria. Todos eles estão relacionados a essa perspectiva de espera, essa perspectiva de quem tem expectativa, de quem pode reconhecer alguma coisa boa que aconteceu, mas que aguarda aquilo que vai completar, aquilo que vai complementar, aquilo que vai concretizar esse acontecimento tão bom que já chegou para as nossas vidas. Mas olhando aqui para o nosso texto que nós lemos, em Mateus capítulo 1, dos versículos 18 a 25, um significado muito importante, que nós não podemos esquecer na celebração do Natal, é a presença de Deus. Especialmente aqui no texto, pela referência que é feita ao nome do menino como Emanuel. E o nosso próprio texto, a nossa versão já traz ali a explicação, dizendo que Emanuel quer dizer Deus conosco, porque foi anunciado desta maneira, a vinda do Emanuel, que é Deus conosco. Então a gente não pode esquecer desse significado, a presença de Deus, a diferença que faz a presença de Deus na nossa vida, no nosso cotidiano. E um outro significado muito importante aqui no nosso texto, que não pode ser esquecido, que não pode ser ignorado, é a salvação do povo dos seus pecados.
Nós podemos dizer assim: ele veio trazer a libertação dos pecados, ele veio trazer o perdão para os pecados. O nosso texto diz que ele veio para salvar o povo dos pecados deles, para nos salvar dos nossos pecados. E isso é anunciado com a referência ao nome do menino como Jesus. Jesus é um nome importante e nós celebramos no Natal a vinda de Jesus. O nosso texto trata sobre o nascimento de Jesus, de um modo diferente de que trata o Evangelho de Lucas e também o Evangelho de João, já que o Evangelho de Marcos não se ocupou em descrever o nascimento de Jesus. Ele começa a falar de Jesus a partir do testemunho de João Batista e do batismo de Jesus. Embora o nosso texto comece falando sobre Maria, ele coloca em destaque o próprio José e também a pessoa de Jesus e ali o menino Jesus que ainda estava no ventre da sua mãe. A primeira parte é sobre uma situação muito difícil de ser administrada. A situação de uma jovem noiva que ficou grávida e o noivo não era o pai da criança. Um problema muito sério para a sua família, muito sério para a comunidade da qual ela fazia parte, que a cercava ali, e também era um problema muito sério, aliás, seríssimo para aquela jovem chamada Maria. O que seria dela quando seu noivo dissesse que não esteve com ela e que não era o pai da criança? Provavelmente ela teria de arcar com as sérias consequências daquela situação. E ela teria que enfrentar o desprezo, o abandono, a vergonha. A Maria teria uma situação, sim, muito difícil para enfrentar, junto com a sua família, ou quem sabe até com o desprezo da sua família, junto com a comunidade, ou também com o desprezo da comunidade. E é aí que entra em cena o personagem chamado José. E ele é apresentado como um homem justo, alguém que poderia se livrar facilmente daquela situação apenas denunciando a Maria. Mas ele resolveu assumir para si a responsabilidade quando ele decidiu, como diz aí no texto, deixá-la secretamente. Está aí no versículo 19. Aquela atitude de José faria recair sobre ele toda a responsabilidade, enquanto que ela, a Maria, abandonada pelo noivo, seria cuidada e amparada pela sua família e pela comunidade à sua volta e pela sociedade. E é aí então que o anjo apareceu e explicou tudo. E quando ele despertou, quando José despertou do sono, o nosso texto diz aí no versículo 24: fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Aqui no nosso texto, o José é destacado na narrativa como um homem justo, que não queria infamar Maria, e por isso ele planejou deixá-la secretamente. Esse personagem é destacado porque coloca a vida em detrimento da própria honra. E por isso esse homem, e por isso José é considerado pela tradição cristã como um modelo ou um paradigma para a comunidade cristã. Um modelo de fidelidade e pureza de coração, um modelo de fidelidade às responsabilidades que Deus nos confia. Alguém realmente comprometido com o plano de salvação. Isso porque ele abraçou o anúncio sobre a chegada do Salvador Jesus. E aí então José é considerado pela tradição da cristã como um patriarca, um exemplo de esposo, de pai, de um homem fiel a Deus e à sua família. Então vamos guardar este exemplo, vamos guardar a lembrança, a referência desse personagem. Mas aí nós temos um outro personagem que o texto coloca em evidência, e é o próprio Jesus, que ainda estava no ventre de sua mãe. E sobre ele o anjo disse a José: ela dará à luz um filho,
e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. O nosso texto diz que ele, Jesus, salvará o seu povo dos pecados deles. O nosso texto diz que ele, o Emanuel, é Deus conosco. Mas o que isso quer dizer? E aí nós podemos olhar para algumas passagens da Escritura e que vão nos ajudar a compreender melhor esse significado. Primeiro, lá no Antigo Testamento, profeta Malaquias, capítulo 4, versículo 2, diz assim: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. E saireis, e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Então, muito tempo antes, o profeta estava lá anunciando aquilo que aconteceria para aqueles que temem o nome do Senhor, para eles, para essas pessoas, nascerá o sol da justiça e virá trazendo salvação debaixo das suas asas. Saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Aí nós vamos lá para o Novo Testamento, um pouco adiante, na carta aos Colossenses, no capítulo 2, os versículos 13 e 14, que diz assim: e a vós outros que estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os nossos delitos, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou-o do meio de nós, cravando-o na cruz. Significa que por causa dos nossos pecados, nós estávamos perdidos, e a encarnação do Verbo foi a possibilidade dada por Deus para que o seu povo fosse salvo dos seus pecados, para que você, para que eu, para que nós pudéssemos ser salvos dos nossos pecados. Foi a vinda do Verbo de Deus, o Emanuel, o Deus conosco. Foi assim que João escreveu em seu Evangelho. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Por isso, diante de tantas coisas boas que são possíveis nesse tempo do Advento, nesse tempo de preparação para a celebração do Natal, o nosso desafio é olhar para o exemplo de José, que colocou a vida antes da sua própria honra. Que não percamos de vista este significado, a salvação do povo dos seus pecados e a presença de Deus entre nós. Que Deus abençoe, irmãos e irmãs, que Deus dê graça a cada uma das nossas vidas, para que nós possamos saber nos comportar, sempre seguindo esse exemplo, colocar a vida em primeiro lugar, especialmente a vida onde ela estiver mais fragilizada, que ela seja colocada como prioridade, até mesmo sobre a nossa honra pessoal, porque esse foi o testemunho dado por José. E depois a própria Maria, está lá em Lucas, capítulo 2, quando ela fala com Jesus dizendo: porque o teu pai e eu estávamos preocupados. E José é aquela pessoa que se colocou habilitado para ser identificado como o pai de Jesus, o pai do nosso Salvador. Aquela pessoa que foi usada por Deus para acolher Maria grávida e para que Jesus pudesse chegar e ser a nossa salvação. Que Deus abençoe. Lembre-se disso. Ele veio para salvar o povo dos seus pecados. Ele veio para manifestar a presença de Deus entre nós e por isso ele é chamado também de Emanuel. Que Deus abençoe, que na celebração do Natal não nos esqueçamos do verdadeiro sentido, do verdadeiro significado
e que Deus nos abençoe e nos use também como instrumentos para que Jesus continue chegando a muitas outras vidas, a muitos outros lares, a muitos outros lugares, em nome de Jesus. Vamos orar neste momento. Querido Deus, nosso Pai, nós estamos diante do Senhor, diante da Tua palavra. Obrigado porque ela é viva. Obrigado, ó Deus, pela vida da igreja, pela vida de cada irmão, de cada irmã. E a nossa oração, ó Deus, é para que o Senhor abençoe, para que o Senhor nos ajude, ó Deus, a viver intensamente o sentido do Natal, o significado que tem para as nossas vidas, e que nós possamos, ó Deus, desfrutar desta bênção de que em Jesus os nossos pecados são perdoados, nós somos salvos dos nossos pecados, e que a presença do Senhor é real, porque Jesus veio como o Emanuel, o Deus conosco. Nos abençoa, Pai, nos ajuda, nos dá uma semana de bênção e um final de ano, ó Deus, muito abençoado na Tua presença. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Vamos receber a bênção, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão, que a consolação e que o poder do Espírito Santo de Deus, que seja sobre nós, que seja sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Boa semana, irmãos e irmãs, e que Deus abençoe a todos. Feliz Natal de Jesus.